O Brasil ele é um dos líderes mundiais na produção e exportação de produtos agropecuários. Bom, esse cenário aí de intensa atividade agrícola, aliado a um crescimento do consumo e demanda por alimentos, ele acarreta aí a necessidade cada vez maior do uso de fertilizante nas culturas. Bom, pelo sistema de produção convencional, que é o mais comum entre os produtores, e vai contar com o uso de fertilizantes químicos como fonte nutricional para as plantas, ele pode trazer aí diversas consequências para o meio ambiente, como a perda da produtividade do solo em longo prazo, a eutrofização de corpos d'água devido à lixiviação de nutrientes e também a contaminação do solo por excesso de nutrientes. Além desses danos ao meio ambiente, a utilização também de vários tipos de fertilizante, ele acarreta a um risco à saúde humana por meio da toxicidade. Então, a crescente preocupação com questões ambientais, ela tem levado à expansão da chamada agricultura orgânica, que é um processo produtivo que vai usar a adubação orgânica como suplementação nutricional para as plantas, ao invés de utilização de fertilizantes químicos. Bom, além disso, a oferta de matérias-primas para a produção de adubos orgânicas, ela tem sido autodiversificada, o que pode também aumentar a eficácia da utilização. Então, dentre os métodos de obtenção de adubos orgânicos, destaca-se a compostagem, que, por meio da ação dos micro-organismos, vai promover a degradação da matéria orgânica de origem animal ou vegetal, resultando em um composto unificado e rico em nutrientes. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho as características e qualidade do composto, bem como os usos e benefícios desse composto obtido por meio aí do processo de compostagem. Qual a definição, então, de composto? É o produto que foi gerado a partir do processo de compostagem e que é denominado, então, como um composto maturado, onde você tem a fração orgânica que já se encontra higienizada em uma adiantada fase de umificação ou de estabilização, além de apresentar um reduzido potencial de decomposição. Então, é importante a gente salientar que os termos estabilidade e maturação, eles não são sinônimos, apesar de muitas vezes eles estarem presentes na literatura de forma indiferenciada. Então, a estabilidade, ela é uma etapa da decomposição da matéria orgânica, e a função da atividade biológica que se refere a um número de processos que vai reduzir o nível de patógenos, o odor e o conteúdo de sólidos voláteis. Já a maturação, ela é uma condição química e orgânica do composto que vai indicar a presença ou a ausência de ácidos orgânicos que vão poder se tornar tóxicos para as plantas. Então, a adubação orgânica em atividades agrícolas, ela tem mostrado-se como alternativa ao uso de fertilizantes minerais, porque ela vai aumentar a produtividade, reduzir custos com fertilizantes e proporcionar a deposição segura desses materiais no ambiente. Então, os adubos orgânicos, eles são aí compostos por resíduos animais ou vegetais, que depois de um processo de compostagem vão estar propícios para o uso agrícola, potencializando então dessa forma a produção. Então pode ser aplicado como corretivo agrícola e fonte aí de macro e micronutrientes para as plantas, e o uso deles vai exercer um profundo efeito nas propriedades do solo, resultando então no aumento da produtividade vegetal. Bom, esses adubos orgânicos, eles são uma boa opção para o cultivo, principalmente de hortaliças, por serem fonte de nutrientes, vão melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo, inclusive vão reduzir o custo de produção da cultura. Então, dentre os benefícios proporcionados por solo, a gente pode destacar a melhor agregação, infiltração e retenção de água, maior capacidade de troca catiônica, a complexação aí de elementos tóxicos e micronutrientes, a aeração, disponibilidade de nutrientes e os aspectos biológicos que vão estar relacionados com micro-organismos benéficos encontrados nessa matéria orgânica. Bom, além disso, o efeito residual do uso vai aumentar o tempo de fertilidade do solo em relação ao uso de fertilizante químico, devido aí à lenta mineralização da matéria orgânica. Autores eles também destacam que alguns dos benefícios promovidos aí pela presença da matéria orgânica no solo vão ser a preservação da umidade, o aumento da permeabilidade, a liberação lenta e a solubilização de nutrientes para as plantas,
além da melhoria da estrutura, do poder tampão e da atividade biológica do solo e o controle natural de pragas e doenças de plantas. Então, o composto ele é um recurso de matéria orgânica que vai apresentar uma capacidade única de melhorar propriedades químicas, físicas e biológicas dos solos ou dos meios de crescimento. Bom, durante a compostagem, acontecem várias coisas que vão determinar a característica desse composto. Então, o volume da pilha, ele vai ser reduzido pela metade ou menos da metade, e essa diminuição de peso e volume vai resultar no aumento da concentração de nutrientes e até mesmo reduzir a necessidade de espaço para armazenamento e transporte desse composto. Bom, existem também critérios para a classificação dos compostos em corrente ecológico e biológico, o que dá, então, a qualidade desse composto, onde a gente pode perceber que são necessárias, então, especificações padronizadas de métodos analíticos e agronômicos que definam, então, essa qualidade do composto final da compostagem, então, desse produto. Em terceiro lugar, o estado de maturação do composto, ele também aí tem sido utilizado como método para avaliar a maturação desse composto orgânico, que vão estar baseados em ensaios físicos, químicos e ou biológicos. Então, o composto, geralmente, ele vai estar maduro quando a temperatura se mantém constante durante a movimentação do material e o pH próximo do neutro vai indicar que a capacidade de troca catiônica superior a 60 miliequivalentes por 100 gramas de composto e quantidades também apreciáveis de nitratos vão estar indicando que esse composto ele vai estar aceitavelmente amadurecido. Bom, nessa tabela estão apresentados os valores máximos admissíveis para teores totais de metais pesados e materiais inertes antropogênicos, que incluem o vidro, metais, plásticos, cujas partículas apresentam uma granulometria superior a 2 milímetros nos compostos, e são valores reportados à matéria seca, bem como os relativos à concentração em micro-organismos patogênicos, que também tem valores reportados ao produto final, tal como comercializado. Então, esse composto, de acordo com a regulamentação, ele pode ser avaliado em uso corrente, que é aplicado em solos onde não se implantam culturas destinadas à alimentação humana ou animal, tanto é que ele tem uma permissividade maior com relação a materiais inertes, metais e micro-organismos. Já o uso ecológico é aquele que vai dar suporte ao solo, sendo então utilizado como corretivo. E o de uso biológico é a utilização em solos onde se implantam culturas destinadas para alimentação humana ou animal e dessa forma, então, ele não permite a introdução de micro-organismos patogênicos. Bom, o composto está curado, ou seja, pronto para uso, cerca de 120 a 150 dias depois do início das operações da compostagem. Então, as principais características que vão definir um composto maturado vão ser a coloração escura, o cheiro de bolor ou de terra molhada, a consistência que é dita amanteigada, então quando molhado e esfregado nas mãos, ele tem esse tipo de consistência. Com uma umidade máxima de 25%, um pH superior a 6 e a relação carbono-nitrogênio na faixa de 10:1 a 15:1. Então, quanto mais baixa for a relação carbono-nitrogênio, melhor vai ser a qualidade do composto dentro dessa faixa, porque o nitrogênio ele vai estar mais disponível para a planta na fase inicial, logo após a aplicação. Então, o composto orgânico produzido através de resíduos orgânicos domiciliares, ele é enquadrado na legislação brasileira como fertilizante orgânico. E a maior eficiência do composto orgânico vai ser obtida quando ele é utilizado imediatamente depois do término do processo de compostagem. Se isso, entretanto, ele não for possível, esse composto ele deve ser armazenado em um local protegido do sol e de chuva, de preferência, mantendo coberto, e ele deve ser incorporado ao solo 30 dias antes da instalação da cultura, tanto em culturas anuais como perenes. Então, eles dizem que no caso de culturas perenes instaladas, como a do café e a de frutíferas, esse adubo ele deve ser enterrado, formando então uma coroa, uma cova ao redor das plantas. Então, as quantidades
nas recomendações, vão variar com o tipo de composto orgânico aplicado, com o solo, com a cultura e as condições ambientais. Mas, em geral, vão estar em taxa de aplicação entre 10 a 100 toneladas por hectare, porém, níveis mais elevados, eles não são incomuns. Então, na maturação, o material orgânico original, logicamente, ele não é mais reconhecido. A pilha também de compostagem, ela já não apresenta aí uma quantidade de calor significativa. E o composto, ele apresenta uma aparência escura e friável e cheiro de terra. Bom, essa esquematização da legislação brasileira sobre fertilizante orgânico, ela foi utilizada até a publicação da Instrução Normativa 61 de julho de 2020. Então, aqui a gente tinha um fluxograma das legislações e das instruções normativas no âmbito federal que eram referentes a esse assunto. Então, aí no caso, após a obtenção do composto, você tinha a instrução normativa número 24 e 28 que reconheciam os métodos analíticos pelos quais esse adubo ele era então reconhecido por meio das características e qualidades. Bom, hoje a gente vai ver que a legislação de fertilizantes orgânicos ela está mais aí resumida através então da instrução normativa 61 que foi publicada em julho de 2020. Bom, quanto à qualidade do composto e à maturação, existem testes laboratoriais que eram utilizados para se avaliar isso. Então, tanto no âmbito químico, onde você podia avaliar o carbono orgânico, o nitrogênio total, a relação carbono-nitrogênio, pH, os teores totais de macro e micronutrientes e cinzas, bem como aí características físicas, onde são avaliadas a cor, o odor, a umidade, a capacidade de retenção de água, a porosidade, a densidade, dentre outros. Bom, uma importante característica do composto é dada por testes biológicos, onde são avaliadas a biomassa microbiana e o poder de degradação através aí de testes de respiração e relações aí de micro-organismos, onde o mais utilizado para se fazer esses testes biológicos são os testes chamados de germinação. Bom, aqui são apresentados, então, através da figura, o controle aí que é dado na avaliação microbiológica, por exemplo, de uma cultura, por meio da análise de presença de bactérias E. coli e salmonella. Então, as etapas aí, elas seguem um fluxo, como apresentado aqui na figura, onde são mostrados os resultados aqui dessas análises do solo e do composto antes do plantio. Então, foram avaliados os riscos biológicos e o desempenho agrícola do uso de composto e também no caso de vermicomposto, nesse caso eles fizeram. Então, eles avaliaram os tratamentos utilizando diferentes compostos e você consegue analisar, então, a microbiologia através aí das diferenças que esse composto ele apresenta aí com relação, por exemplo, à temperatura aí adequada para a sanitização de micro-organismos patogênicos durante o processo de compostagem e eles verificam então qual é a qualidade de cada um desses dejetos usados. No caso aqui eles utilizaram dejeto equino, o solo sem nenhum tipo de composto, com um tratamento zero. E esse dejeto de equino, ele acabou ganhando aí casca de café ou braquiária, ou mesmo casca de arroz, mais a braquiária. E também foram experimentados aí outros compostos, então, como lodo de laticínio, mais poda de árvore e cinzas e outras aí variações, além do composto que foi aí obtido através de vermicompostagem. Então, primeiramente, é avaliado a qualidade microbiológica desses compostos. Bom, o controle de qualidade de um composto ele também pode ser avaliado por chamados fitotestes. Então, você tem plantas indicadoras de fitotoxicidade, como o alface, o agrião, o pepino, o tomate, e do produto final, que é obtido com o composto, semanalmente vão sendo montados os chamados fitotestes de cada lote de um produto em maturação e são então utilizadas essas plantas como indicadoras, avaliando então o desenvolvimento delas mediante as doses crescentes do produto.
Então, nesse caso desse experimento, foi desenvolvido aí uma unidade descentralizada experimental, né, dentro aí do pátio de compostagem, e durante o período da pesquisa, eles utilizaram 29 toneladas de resíduos orgânicos coletadas em 56 leiras montadas e 5 toneladas de composto foram produzidas. Então, esse composto final, ele foi aplicado numa horta experimental de uma escola que participava do projeto para comparar visivelmente se você tinha um favorecimento na produção e no crescimento, por exemplo, de cenoura e beterraba. Então, essa figura, ela apresenta aí o resultado obtido, que foi uma melhora substancial no desenvolvimento das folhagens das raízes tuberosas. Então, quando é colocado aí esse tipo de teste, mediante aí concentrações crescentes do composto que foi obtido através de compostagem, são avaliados, então, a folhagem, o número de frutos, o número de folhas, a disposição das raízes, e dessa forma, se dentro desse fitoteste, alguma dessas plantas indicadoras, elas apresentam problemas no desenvolvimento, aquele lote, então, ele é mandado de volta aí, para que ele continue a estabilização e novamente ele passe, então, por um ateste de qualidade. Bom, em 2020, precisamente em julho, foi aí estabelecida a nova instrução normativa número 61, que coloca, então, estabelece as regras sobre as definições, exigências, especificações, garantias, tolerância, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes orgânicos e dos biofertilizantes que são destinados à agricultura. Então, no capítulo 2, são definidas todas essas questões, sendo que na seção 1, da classificação dos fertilizantes orgânicos, o artigo 3º, ele define aí os fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos e organominerais, que vão ser, então, classificados de acordo com as matérias orgânicas ou matérias-primas utilizadas na produção em classe A, aquele produto que utiliza na produção matéria-prima que é gerada nas atividades extrativistas, agropecuárias, industriais, agroindustriais e comerciais, incluindo aquelas de origem mineral, vegetal, animal, os lodos industriais e agroindustriais de sistemas de tratamento de água residuária com uso autorizado pelo órgão ambiental, resíduos de frutas, legumes, verduras e restos de alimentos que são gerados em pré- e pós-consumo, segregados na fonte geradora e recolhidos por coleta diferenciada, tanto todos isentos de despejos ou contaminantes sanitários, resultando aí num produto de utilização segura na agricultura. Já os de classe B são aqueles produtos que utilizam na produção qualquer quantidade de matérias-primas orgânicas que são geradas nas atividades urbanas, industriais e agroindustriais, incluindo a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos da coleta convencional, os lodos gerados em estações de tratamento de esgoto, os lodos industriais e agroindustriais gerados em sistemas de tratamento de água residuária, contendo aí qualquer quantidade de despejos ou contaminantes sanitários, todos com seu uso autorizado pelo órgão ambiental, resultando então em produto de utilização segura na agricultura. Na antiga instrução normativa que a gente tinha, era estabelecido que o composto, quando ele era obtido a partir de resíduos sólidos urbanos, principalmente através de processo de compostagem, ele seria então classificado na classe C. Então, hoje nós temos apenas essas duas classificações, A e B, de acordo com o tipo de matéria-prima que é utilizada no processo. Bom, nessa mesma instrução, a gente tem um parágrafo único que define nessa seção que podem ser utilizados como matéria-prima para a produção de fertilizante orgânico classe A, resíduos que são provenientes de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, desde que esses serviços eles contemplem a segregação na fonte geradora e uma coleta diferenciada de resíduo no mínimo em 3 frações. Então, resíduos orgânicos, resíduos recicláveis e rejeitos, evitando então qualquer tipo de contaminação sanitária para utilização segura aí na agricultura. Na subseção 4, nós vemos aí os teores mínimos de nutrientes e outras garantias e exigências.
Nessa subseção, no artigo 8, para os fertilizantes então orgânicos simples, mistos e compostos para aplicação no solo, deve ser dado o atendimento ao seguinte: primeiro, para os fertilizantes orgânicos simples sólidos e para os fertilizantes orgânicos simples, mistos e compostos fluidos, uma quantidade de carbono orgânico mínimo de 3%, macronutrientes primários, conforme declarado no processo de registro pelo fabricante ou importador, macronutrientes secundários e micronutrientes, quando garantidos do produto, os teores então mínimos que devem atender o disposto na linha A do inciso 4º do artigo 9º dessa instrução normativa. Então, esses produtos de que trata esses artigos, para serem comercializados ou expostos à venda, eles devem estar aí estabilizados. Bom, nessa mesma subseção é dada uma importância aí no inciso 4º quanto aos macronutrientes primários, secundários e também os micronutrientes garantidos ou declarados do produto, que devem ter no mínimo estabelecido aqui nessa tabela. Na seção 3, eles abordam o registro dos produtos. Então, no inciso 5º, para os fertilizantes aí, ou biofertilizantes, o registro ele vai ser concedido com base nas garantias mínimas exigidas para cada um dos grupos, conforme foi disposto no artigo 12 dessa instrução normativa, facultado aí ao detentor do registro declarar no rótulo e na nota fiscal e o documento auxiliar da nota fiscal que acompanha o produto valores superiores de garantia sem necessidade de um novo registro de produto, devendo então acompanhar o pedido de registro de biofertilizantes ou mistura desses os seguintes elementos informativos e documentais: a descrição completa do processo de obtenção, a declaração da origem das matérias-primas, um relatório de bioensaio, conforme aquele protocolo mínimo, a ser publicado no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então o MAPA, e elaborado por instituição de pesquisa oficial brasileira ou credenciada, então que vai demonstrar a bioatividade do produto. Outras informações também sobre as especificações para melhor caracterização do produto, que são necessariamente itens de garantia do mesmo. Além disso, ele deve apresentar o registro de biofertilizante composto, que vai ser concedido caso a caso, valendo então o registro somente para os teores de garantias dos componentes que são informados no processo aí de pedido de registro, que vão constar do certificado de registro de produto. Além disso, para o registro de misturas de biofertilizantes, vai ser então dispensada a apresentação do ensaio desde que os produtos utilizados nas misturas, eles estejam aí registrados como biofertilizantes no Ministério da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento. Bom, na seção 4, eles tratam das isenções de registro de autorização. Então, no artigo 15, vão ficar dispensados de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento produtos que foram adquiridos como matéria-prima no mercado externo e interno por estabelecimentos aí de produtores registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para serem utilizados na fabricação de fertilizantes orgânicos e biofertilizantes, observado que eles dispõem no artigo 9º da Instrução Normativa do MAPA, número 53, de 2013. E ficam também isentos os estercos e camas das tortas de farelos vegetais e o humus de minhoca, gerados e processados naturalmente, sem o uso de aditivo ou qualquer outros componentes químicos por produtores rurais, quando utilizado para uso próprio nas propriedades agrícolas ou quando comercializados diretamente com o consumidor final com a finalidade aí de fabricação de fertilizantes orgânicos, devendo então para o uso e comercialização ser observado o que a respeito dispõe o artigo 18 do regulamento da Lei nº 6.894, de 80, aprovado pelo Decreto nº 4.954, de 2004. Bom, também são isentos de registro, ficando a sua importação e, quando for o caso, a comercialização e o uso,
os condicionados à autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os fertilizantes orgânicos e biofertilizantes importados com objetivo exclusivo de pesquisa e experimentação ou para análise de qualidade no país, devendo, então, obedecer o que dispõe o parágrafo 6º sobre... do artigo 15 do anexo do Decreto número 4.954 de 2004, no caso de um produto novo, e o artigo 8º da Instrução Normativa do MAPA 53 de 2013 para todos os produtos. Além disso, os fertilizantes orgânicos importados diretamente pelo consumidor final para uso próprio, observando o que consta aí no anexo do decreto número 4.954 de 2004 e o artigo 8º da Instrução Normativa do MAPA número 56 de 2013, vão estar também isentos de registro e autorização. Material secundário também de origem ou natureza orgânica obtido em processo industrial ou agroindustrial, de acordo com o que estabelece o artigo 16 do anexo do decreto número 4.954 de 2004 e o artigo 8º da Instrução Normativa número 53 do MAPA de 2013 também vão estar isentos de registro de autorização. Antigamente, a Instrução Normativa da Secretaria de Defesa Agropecuária número 27 de junho de 2006, e que depois foi alterada pela Instrução Normativa da Secretaria de Defesa Agropecuária número 7 de 12 de abril de 2016, ela dizia que para fertilizantes orgânicos organominerais, o valor máximo admitido para cada contaminante, ele seria obtido pela soma de valores máximos de contaminantes admitidos, então, no anexo dessa instrução, com valores máximos de contaminantes admitidos para nutrientes minerais, fósforo, micronutrientes ou ambos calculados conforme as colunas desse anexo. Bom, então, muitas vezes você tinha limites máximos de contaminantes que seriam admitidos nesses fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo. Então, todos eles tinham que obedecer aí essa norma. Então, todos os produtos que seriam registrados como fertilizantes, eles tinham que atender, além das garantias exigidas, os limites que eram estabelecidos nessa instrução normativa no que se referia a agentes fitotóxicos patogênicos para o homem, animais e plantas, assim como os metais pesados tóxicos, pragas e plantas daninhas. Então, para fertilizante orgânico, incluindo o composto de lixo urbano, eram estabelecidos limites para elementos traço e organismos patogênicos ao homem que são apresentados nessa tabela. Então, embora a publicação de uma norma que estabeleça parâmetros de qualidade para o composto de lixo urbano ela seja extremamente positiva sob o ponto de vista ambiental, a gente tem que salientar que a importância constante da revisão e da melhoria dessa regulamentação, ela é necessária. Então, alguns pontos já podem ser destacados como o fato de que importantes parâmetros eles não foram considerados, como a determinação de inertes, que vai evidenciar a qualidade do processo de seleção da matéria-prima e da compostagem do material, e os teores máximos também para cobre e zinco, que mesmo sendo micronutrientes, eles podem ser tóxicos em altas quantidades. Então, a produção do composto orgânico, ela é um processo ecologicamente sustentável, uma alternativa, então, do uso do fertilizante mineral, só que o manejo do composto que é obtido e as implicações desse na nutrição do solo e na produtividade das culturas vai depender de estudos posteriores para você comprovar a eficácia desse. Bom, com relação à Instrução Normativa 61 de julho de 2020, ainda é correto a gente afirmar que no capítulo 3 da embalagem, rotulagem e propaganda dos produtos, no artigo 17, para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, esses fertilizantes, quando acondicionados ou embalados, eles têm que ficar obrigados a exibir rótulos nas embalagens apropriadas, redigido em português, e que contenha dados obrigatórios como, em relação ao estabelecimento
estabelecimento produtor ou importador, o nome empresarial, o endereço, o CNPJ, o número de registro de estabelecimento no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e em relação ao produto, a classificação do produto quanto à categoria, fertilizante então orgânico simples, fertilizante orgânico misto, fertilizante orgânico composto, fertilizante organo-mineral, biofertilizante e o grupo ao qual ele pertence. Além disso, a classificação quanto às matérias-primas que são componentes do produto e de acordo com o artigo 3º dessa instrução normativa, eles têm que ser classificados em classe A e B. Bom, quando o fertilizante orgânico simples, então, além da classificação quanto à categoria em matérias-primas, o seu nome, né, conforme o inciso 1 do artigo 8º dessa instrução normativa, o modo de aplicação, a via no solo, via foliar, via de fertirrigação, via de hidroponia, via de semente e peso ou volume também em quilogramas ou litros, ou seus múltiplos ou submúltiplos. Além disso, tem que ter a expressão indústria brasileira, produto importado ou produto importado de nome do país e embalado no Brasil, conforme o caso. Tem que ter ainda o nome empresarial do fabricante, o nome do país de origem, no caso de produto importado, o número do registro do produto ou o número da autorização ou a expressão produzido sob encomenda ou varredura, as garantias físicas, química, físico-química orgânica, a densidade quando se tratar de produtos fluidos, as garantias relacionadas ao potencial hidrogeniônico, então pH em água na maior relação, soluto solvente informado pelo fabricante para fertilizante orgânico com modo de aplicação via hidroponia, e as garantias relacionadas também ao índice salino para fertilizantes orgânicos com modo de aplicação via fertirrigação, hidroponia e via semente. Bom, então, dentre algumas das especificações são cobradas aí em relação ao estabelecimento produtor e importador, em relação ao produto, tá? E nas demais aí, nos demais incisos, sem prejuízo do disposto no regulamento da Lei 6.894 de 80 em legislação complementar, é vedado constar no rótulo ou em materiais de propaganda dos produtos abrangidos por essa instrução normativa, qualquer que seja o meio de divulgação, indicações de parâmetros que não possuam uma metodologia de aferição que é comprovada pelo mapa. Uma outra coisa é que outras propriedades do produto, elas podem ser declaradas no rótulo, na nota fiscal e no documento auxiliar da nota fiscal, desde que possam ser medidos quantitativamente e sejam indicadas as metodologias de determinação e garantias das quantidades declaradas. Para os casos que estão previstos aqui no artigo 4º desse artigo, a declaração no rótulo ou na nota fiscal e no documento auxiliar da nota fiscal vai ficar condicionada à aprovação pela área técnica competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da aplicação da metodologia indicada. Ainda com relação à embalagem, rotulagem e propaganda de produtos, bom, o artigo 6º, ele traz para que os produtos que tenham no certificado de registro a indicação de mais de um modo de aplicação, o rótulo, quando ele se tratar de um produto embalado, ou a nota fiscal, o documento auxiliar da nota fiscal, quando se tratar de produto a granel, eles têm que trazer todas as informações exigidas para cada modo de aplicação indicado na embalagem e também com relação a outros incisos do segundo parágrafo desse artigo, informar a classificação do produto quanto à categoria e o nome seguido da característica adicional quando houver e conforme os exemplos seguintes, seja fertilizante orgânico simples classe A, turfa, fertilizante orgânico composto classe A, fertilizante organo-mineral classe A, então eles têm que trazer aí essa característica adicional. De acordo com a classe, então, do produto ou matéria-prima utilizada na fabricação, deve constar, então, na embalagem, quando comercializados, acondicionados, ou na nota fiscal, ou documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, ou, alternativamente, em folheto complementar,
quando comercializados a granel, as seguintes informações sobre as restrições de uso. Então, o produto, seja ele fertilizante orgânico classe A e qualquer fertilizante ou outro que contenha como matéria-prima qualquer quantidade de resíduos de origem animal, como camas e estercos de ave ou de suínos, e a restrição de uso. Então, o uso permitido em pastagem e capineiros apenas em incorporação ao solo. No caso das pastagens, ele tem que permitir o pastoreio somente após 40 dias depois da incorporação do fertilizante ao solo, e o uso está proibido na alimentação de ruminantes, e além disso, armazenar em local protegido do acesso desses animais. Bom, ainda nessa instrução de julho de 2020, no capítulo 5 são trazidas as disposições finais. Então, fica a critério no artigo 20 da fiscalização os produtos que são amostrados com a finalidade de comprovar sua conformidade, identidade e segurança e podem aí ter os seus componentes garantidos e declarados, analisados ou apenas parte desses, bem como podem ter aí analisados outros componentes não garantidos ou declarados de interesse investigativo. No artigo 21, a inclusão de novos agentes quelantes e complexantes e de aditivos não previstos no anexo 1 e 2 dessa instrução normativa vai ser feito, então, mediante apresentação ao órgão de fiscalização competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos elementos informativos e documentais técnicos conclusivos que justifiquem aí o uso proposto. Então, o pedido de inclusão dos insumos de que trata o caput, ele vai ser analisado pelo Serviço de Fiscalização da Superintendência Federal da Agricultura, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da unidade da federação onde se localiza a sede do interessado, que vai instruir um processo para emissão de parecer conclusivo e vai encaminhar depois para o órgão central de fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para uma decisão final quanto ao deferimento ou não dessa solicitação. Deferido o pedido, esse anexo relacionado ao insumo objeto do pedido de inclusão, ele tem que ser atualizado no endereço eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ainda fica vedado o uso de aditivos que possam produzir características prejudiciais à saúde humana e animal, ao desenvolvimento e produção vegetal, ao meio ambiente e à qualidade e segurança do fertilizante ao qual ele foi incorporado. Bom, no Brasil, a necessidade aí de uso do composto de resíduo sólido urbano como fertilizante, ele foi, então, recentemente reconhecida e existe a legislação para licenciamento, por exemplo, de usinas de compostagem, como, por exemplo, o decreto número 47.400, de 4 de dezembro de 2002, do Estado de São Paulo, que regulamenta os dispositivos da Lei Estadual número 9.509, de 20 de março de 97. Já com a abrangência nacional, destaca-se a Instrução Normativa número 61, que foi publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, visando complementar o decreto número 4.954 de 2004, e que indicam aí as respectivas normas e limites também do que é exigido para o registro e produção de fertilizantes orgânicos, inclusive do composto de lixo. Então, além disso, essa legislação, ela estabelece padrões aí, via implantação de sistema de gestão de qualidade do composto de lixo e pelas usinas, que também é importante, enquanto as regulamentações que estão voltadas para a qualidade do composto de resíduo sólido urbano, estabelecendo garantias de teor de carbono orgânico, nutrientes, dentre outros, os sistemas de gestão de qualidade, eles vão aí afetar todo o processo, desde a seleção da matéria-prima até a aplicação desse composto de resíduo sólido urbano no campo. Então, nesse contexto, fica claro a importância da gente ter um estabelecimento de padrão de qualidade para o composto de lixo urbano, tanto via regulamentação quanto via sistemas voluntários, garantindo, então, que o mercado para o composto de resíduo sólido urbano, ele tenha um crescimento e promova também a implementação de novas usinas de compostagem e melhoria da qualidade dos compostos de lixo do Brasil, resguardando, assim,
o ambiente, promovendo a reciclagem. Então, aqui a gente tem um exemplo aí do que acontece quando você não tem, por exemplo, a triagem, como no caso dessa usina. Então, aqui nessa usina de compostagem, os funcionários que fazem a triagem e por trabalhar em sistema de cooperativa, eles se preocupam apenas com a retirada dos materiais com maior valor econômico. Então, com isso, o material que é enviado para o pátio de compostagem, depois de sofrer uma pequena trituração, ele vai ter um alto teor de contaminação ou de contaminantes, principalmente o plástico filme. Então, os valores encontrados na caracterização do material base, eles são muito elevados no que diz respeito às impurezas. Bom, assim, então, um fertilizante orgânico que é produzido a partir de resíduos domiciliares, quando considerado um produto comercializável, ele vai estar sujeito à legislação federal sobre a jurisdição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que vai regulamentar o estabelecimento produtor, as matérias-primas e o insumo produzido, entre outros, como nós vimos. Bom, além do atendimento à legislação federal, compostos orgânicos, eles também podem se submeter às leis estaduais ou municipais, como no caso do estado de Minas Gerais, por exemplo, onde a Fundação Estadual do Meio Ambiente, ela exige aí análises físico-químicas e bacteriológicas para monitoramento e acompanhamento da operação de usinas de compostagem. Então, a gente tem que estar atento aos requisitos legais, porque de nada vai adiantar o licenciamento ambiental conseguido anteriormente, visto que essa é uma outra fase e vai requerer novas licenças. No ano de 2015, em torno de 5% dos resíduos orgânicos urbanos que eram gerados no Brasil, eles foram submetidos à compostagem. Então, aproximadamente 211 cidades brasileiras, elas têm unidades de compostagem, com destaque para alguns estados, como Rio Grande do Sul e Minas, respectivamente com 66 e 78 aí, usinas de compostagem. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estimula mudanças na forma de gerenciar esses resíduos sólidos. Então, entre as mudanças que ela trouxe, foi a destinação dos resíduos orgânicos para a compostagem, sendo isso, então, uma alternativa ambientalmente correta e segura que contribui com a redução de passivos ambientais e também os esgotamentos dos aterros sanitários, com um atendimento, então, a essa política. Bom, a disposição, então, final imprópria dos resíduos vai trazer um impacto socioambiental negativo, como a degradação do solo e da água, a poluição do ar e a proliferação de vetores. Então, dessa forma, a falta de gestão dos resíduos, ele vai constituir um problema não apenas de ordem aí ambiental e econômica, mas também social, porque vai comprometer a qualidade de vida da sociedade e a sustentabilidade do agrossistema. Então, esses resíduos, além de criarem potenciais problemas ambientais, eles também vão representar perda de matéria-prima e energia. Então, o aproveitamento aí de resíduos agrícolas, ele vai configurar como uma excelente alternativa para minimizar os impactos ambientais gerados através aí do descarte incorreto, além de possibilitar a geração também de renda a partir de novos produtos. Então, dessa forma, existe um impacto ambiental do uso agrícola do composto vindo aí de resíduos de lixo urbano, como a deposição dele no solo pode trazer metais pesados, patógenos humanos, nitrato, poluente e uma comunidade de micro-organismos aí diferente daquela que reside naquele local, além de você ter um acúmulo de inércias. Então, tudo isso traz uma preocupação grande para o ambiente. Geralmente, o estabelecimento de normas para o uso agrícola de um lixo está relacionado com a proteção da saúde humana ou a saúde animal e do ambiente. Então, isso diretamente se deve ao fato de que o resíduo ele pode, dependendo da origem, apresentar contaminantes na composição, como a gente colocou anteriormente. Então, essa preocupação ela é dada ao a gente observar que são sempre destacados nas regulamentações limite para contaminantes, como metais pesados, patógenos humanos e poluentes também orgânicos persistentes. Bom,
Com relação à toxicidade humana, os metais, eles são aí os elementos de maior preocupação, porque você tem uma rota de exposição grande com a ingestão, por exemplo, de vegetais contaminados ou consumo indireto de animais que foram expostos, então, a esses elementos. E tudo é preocupante porque existe aí uma ingestão máxima ao dia de determinado elemento, sendo que ele tem aí, cada um deles, uma meia-vida, um tempo aí de retirada do organismo. Então, aqui a gente tem um exemplo do cádmio, com a ingestão máxima e a meia-vida no organismo, e o zinco. Então, eles são aí considerados elementos essenciais e, ao mesmo tempo, microcontaminantes ambientais que promovem aí um efeito deletério na saúde do ser humano e na saúde animal também do ambiente. Nessa tabela, a gente tem o efeito do composto de lixo urbano nos teores totais e disponíveis de micronutrientes e metais pesados do solo, na ausência e na presença da adubação mineral. Então, os teores totais dos micronutrientes ferro, manganês e zinco, eles aumentaram em função das doses aplicadas aí do composto, tendo sido os maiores incrementos observados para o zinco. Então, isso já tem sido relatado aí, o aumento de alguns teores, por exemplo, de elementos como o zinco no solo, em níveis excessivos após uma aplicação, por exemplo, de 100 toneladas hectare de composto. E são observados também aumentos significativos nos teores aí, com emprego também de 14 toneladas por hectare de composto dos outros tipos de elementos. Então, os teores muito elevados desses elementos podem causar uma redução significativa na decomposição da matéria orgânica do solo e um decréscimo na quantidade da biomassa microbiana quando esses compostos são adicionados, e isso vai, então, impossibilitar a nutrição, tá, vegetal, dentre outros processos nesse solo. Bom, um outro ponto importante é a qualidade da matéria-prima, que vai estar diretamente ligada à separação da fração orgânica do lixo domiciliar. Então, o ideal é que as normas com padrões de qualidade para o composto de resíduo sólido urbano, elas sejam estabelecidas e conjuntamente com ações que promovam a implementação de coleta seletiva. Então, quando a parte orgânica do lixo coletado ela não é separada na fonte, nos domicílios, sendo utilizada como uma matéria-prima para compostagem, após a separação nas próprias usinas, a qualidade do composto ela tende a ser muito inferior em relação ao composto oriundo da coleta seletiva. Então, esses compostos eles podem conter altas porcentagens de impurezas físicas inertes, como plástico, vidro e outros materiais, assim como eles vão tender a apresentar maior teor de contaminante, como metais pesados e poluentes orgânicos persistentes. Então, isso além de apresentar uma perda de renda significativa, quando comparado ao valor agregado na reciclagem e separado desses materiais, certamente também não é a forma de destinação aí mais indicada ambientalmente. Bom, as regulamentações, elas têm como objetivo autorizar, organizar e padronizar o uso agrícola dos compostos. Então, vários países, eles têm regras estatutárias que estão relacionadas à qualidade de composto de lixo urbano, como a gente vê na tabela. Então, na maioria dos casos, essas regras elas foram estabelecidas por órgãos públicos que estão ligados à agricultura ou ao ambiente. Então, muitos países vão dividir os compostos produzidos em classes, conforme a sua qualidade, e a classificação está baseada principalmente no tipo de matéria-prima, no tipo de separação e no teor de metais pesados. Bom, quando a gente observa as classificações estabelecidas nos diferentes países, a gente pode concluir que grande parte das normas estatutárias ou voluntárias vigentes, ela considera a qualidade do composto produzido como um ponto principal de regulamentação, principalmente no que diz respeito à concentração de contaminantes. Então, os limites máximos de metais pesados estabelecidos nas regulamentações têm sido muito discutidos, uma vez que quando você compara normas de diferentes países, você tem uma grande variação nos mesmos. Então, essa variação ela é devida a diferentes metodologias que são utilizadas para estabelecimento das mesmas, e entre as principais metodologias que se destacam, a gente tem a de impacto zero e a de análise de risco.
A metodologia de impacto zero, ela é utilizada por vários países da União Europeia e ela é considerada conservacionista porque ela objetiva evitar o acúmulo de contaminantes no solo. Já a análise de risco, que é utilizada nos Estados Unidos, ela é considerada mais permissiva, na qual eles consideram a capacidade de atenuação do solo, ou seja, a capacidade natural desse solo em assimilar e acumular os poluentes numa forma não tóxica. Bom, a determinação de limites via impacto zero, ela tem como principais fundamentos de que o solo é a base do ecossistema terrestre e da fonte natural não renovável. Com o acúmulo de poluentes, essa capacidade de atenuação ela diminui e vai prejudicar o uso do solo em longo prazo. E, além disso, as consequências ecológicas, elas ainda são desconhecidas. Então, para evitar esse acúmulo de poluentes no solo, recomenda-se o uso de insumos que são isentos de poluentes ou que apresentem poluentes em uma concentração em que a entrada desses seja igual à saída no sistema. Então, a principal vantagem da aplicação dessa metodologia é que a adição de composto ela é considerada uma prática sustentável a longo prazo. Porém, a maior desvantagem ela vai estar na dificuldade em se determinar quanto aí do poluente vai sair do sistema e a perda de benefícios agronômicos em função da pequena quantidade de composto aplicado. Já na avaliação de risco, eles consideram que o solo assimila e acumula poluentes em uma forma não tóxica e que a aplicação no solo ela tem impactos iguais, se não melhores, do que outras alternativas de disposição. Então, o objetivo deles é racionalizar a reciclagem de resíduos na agricultura e manter poluentes no solo em níveis seguros para a saúde pública e o ambiente. As principais desvantagens, elas consistem no melhor aproveitamento, as principais vantagens, elas consistem no melhor aproveitamento dos benefícios agronômicos e numa alternativa de disposição efetiva e economicamente mais competitiva que em outras opções, além de geralmente ser mais factível e implementável. Só que ela tem a desvantagem, que a gente pode destacar, a dificuldade em estabelecer limites em função da alta variabilidade da entrada máxima, que é considerada segura em função de fatores como o tipo de solo, clima, do comportamento químico e físico dos poluentes, dentre outros. Então, outro problema é que essa atividade ela não vai ser viável a longo prazo, porque uma vez atingida a capacidade máxima de atenuação do solo, não podem ser mais adicionados poluentes. Então, em função desse acúmulo, também se faz necessário o monitoramento das áreas que recebem composto. Então, essas duas metodologias, elas têm pontos positivos e negativos, sendo que uma opção interessante seria o uso da análise de risco por determinado período, estabelecendo uma espécie de escalonamento em que os limites eles vão ser cada vez mais restritivos até atingirem os limites determinados aí com o uso da metodologia de impacto zero. Então, dessa maneira, você facilita a ação da gestão pública de resíduo urbano, uma vez que o problema ele já existe e o escalonamento vai permitir que você tenha tempo para adequar a gestão à necessidade de proteção ambiental, programando e promovendo a coleta seletiva, as melhorias nas usinas e ajustando também para que o composto produzido ele seja praticamente isento de poluentes. Bom, como nós podemos ver aqui nessa tabela, os critérios e sistemática da análise do composto, elas são diferentes, tanto aí para nos limites máximos aí estabelecidos pela Embrapa, como aí para o Banco de Compostagem Mundial com relação ao composto de lixo urbano de extra qualidade de coleta seletiva para hortaliças. Então, existem aí sistemáticas e critérios diferentes para se analisar o composto em países diferentes, porque, como a gente disse, as metodologias que são utilizadas aí para monitoramento da qualidade do composto são totalmente diferentes nesses países. Bom, mas a gente tem que destacar que a utilização de composto, ela traz uma série de benefícios. Algumas vantagens da aplicação de um composto maturado, oriundo de um processo de compostagem bem sucedido, vão ser a melhoria da qualidade do solo. Então, a matéria orgânica composta, ela vai se ligar às partículas de areia, silt e argila e vão favorecer a retenção de água e a drenagem do solo, além de melhorar a aeração. A gente tem o aumento também da capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão. Esse composto ele também mantém a temperatura e os níveis de acidez do solo,
vai favorecer a vida de minhocas, insetos e micro-organismos desejáveis por meio da presença da matéria orgânica, reduzindo também a incidência de doenças nas plantas. Bom, além da aplicação do composto, ela suprir, então, a crescente carência de matéria orgânica do solo, ainda esse composto vai conter nutrientes e oligoelementos que vão ser liberados aí num ritmo compatível com a necessidade das plantas, ao contrário dos fertilizantes químicos que disponibilizam os nutrientes de uma forma quase instantânea e não adaptada às necessidades nutricionais das plantas. No caso, então, da utilização de composto de lixo na agricultura como nutrientes aí para essas plantas, você tem uma correção da acidez do solo sendo exercida. Além disso, a incorporação de fontes de NPK, então nitrogênio, fósforo e potássio, e outros micronutrientes que são importantes aí para o desenvolvimento dessas plantas. Bom, nesse experimento foi avaliado a produção de grãos de feijão em resposta à adição de composto de lixo urbano ou a aplicação no solo de superfosfato simples. E o que eles obtiveram foi que o composto produzido por meio de resíduos urbanos, ele é tão eficaz quanto o superfosfato na adubação desse solo. Então, geralmente, o que se observa é que a alta concentração de carbono orgânico que vai estar presente no composto de lixo urbano, ela traz um potencial agronômico alto, visto que essa adição de quantidades superiores, por exemplo, a 20 toneladas por hectare, ela proporciona um aumento de capacidade da troca catiônica do solo, em consequência do incremento aí no teor de carbono orgânico e valores de pH, o que revela também uma melhoria nas propriedades. Bom, no entanto, é necessário, eles dizem, estudar as alterações na propriedade do solo e na provável contaminação do ambiente por metais pesados. Bom, o que se observa também é que a produção relativa de matéria seca, de hortaliças e de leguminosas com a utilização de composto de lixo em diferentes estágios de maturação, ela é bastante diferente em função do tempo de compostagem e o período de estabilização desse composto. Então, já se sabe que aos 90 dias você tem um pH em água acima de 7 nesse composto e uma relação aí carbono-nitrogênio abaixo de 15, o que é ideal aí para a utilização desse composto no solo. Quando você tem um tempo aí de estabilização menor, esse pH em água ele vai estar acima de 6,5 e a relação carbono-nitrogênio ainda continua alta, por volta de 18. Então, isso não seria interessante quando se observa a produção relativa aí de uma série de vegetais. Bom, aqui nessa figura a gente vê a produtividade do girassol em função de dose de composto orgânico de lixo urbano e adubação mineral recomendada pela Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Então, são vistas aqui as médias seguidas de letras iniciais que não vão diferir estatisticamente entre si pelo teste de truque. Bom, essa produtividade de grãos do girassol, ela apresentou um aumento linear em função do aumento das doses do composto orgânico de lixo urbano, e a gente pode observar a diferença significativa entre os tratamentos com dose aí de 100 metros quadrados por hectare e a testemunha que não recebeu adubação. Então, essas doses de composto orgânico do lixo urbano, elas proporcionaram uma produtividade que foi semelhante aos obtidos com a utilização de uma adubação mineral, sendo que eles não se diferenciaram entre si, mas apresentaram uma tendência de incremento da produtividade. Bom, a utilização de composto, ela traz benefícios já há várias décadas. Isso foi visto na compostagem e na produção de figos. Então, um grande produtor de figo em Valinhos, ele trabalha aí há 8 anos com essa compostagem. Praticamente, ele faz uma adubação básica com composto orgânico para todas as lavouras, que vão somar mais de 40 hectares de figo em produção. Então, antes, ele tinha problemas com a produção, porque a adubação química, em larga escala, ela predispunha aí o desequilíbrio nutricional e, consequentemente, maior utilização aí desses agrotóxicos. Então, tudo isso estava fazendo com que o custo da produção fosse alto. Então, segundo ele, o gasto aí em agrotóxico era equivalente ao valor de um caminhão Mercedes por ano.
Então foi elaborado um projeto e ele começou a buscar alternativas. Ele foi atrás de matérias-primas no mercado e ele dispunha de restos de podas dos figais na propriedade para fazer a compostagem e, além disso, foram obtidas matérias-primas de fora, como um grande volume de casca de eucalipto nas firmas de papel e celulose da região, onde também se obtinha as cinzas da queima nas caldeiras, um pouco de calcário, esterco de suíno, galinha, esterco de curral e bagaço de cana. Então, hoje, todas as matérias-primas, elas somam 450 toneladas em cada batida desse composto. Um outro exemplo é de um grande produtor de suínos da região de Capivari, que inclusive faz compostos para vender. Então, o problema dele começou em 1992, quando ele começou o trabalho, e ele tinha problemas sérios de poluição, porque eram cerca de 2.500 matrizes, aproximadamente, então 25 mil animais, que produziam por volta de 250 mil litros de lixiviado, ou cerca de 10 toneladas dia de esterco, em matéria úmida. Então, é um volume muito grande que era despejado em grande parte no Ribeirão e causava, inclusive, problemas com a CETESB. Bom, o trabalho ele resultou num processo em que se mistura o esterco de suíno, que ele obtém aí dessa criação, o lixiviado, bagaço de cana, cinza de usina, torta de filtro, um pouco de esterco de galinha também. É feito um balanceamento e um pouco de fosfato natural e calcário, que é inoculado aí, também uma massa de micro-organismos de aceleração, e em 50 dias eles têm o produto pronto para comercialização. Então, são cerca de 400 a 500 toneladas mês, que são tanto colocadas no mercado, oferecido aí a produtores orgânicos e não orgânicos da região, que estão num raio de até 20 quilômetros e que gostariam de produzir aí com matéria orgânica. Bom, as grandes usinas sucroalcooleiras, elas também são exemplo aí que podem ser dados, como no caso da Copersucar. Então, nesse caso, foi avaliado uma série de subprodutos oriundos aí da produção alcooleira. Então, nutrientes eram existentes no bagaço, na torta de filtro e na vinhaça e foram avaliados para se ter uma ideia do que se teria em relação aí a carbono, nitrogênio e as concentrações que se encontrariam nas porcentagens da matéria seca desses produtos da indústria. Bom, após então a avaliação aí dos nutrientes existentes em cada um daqueles substratos resultantes desse processo aí da produção do álcool, foi avaliado, então, que tipo de processo de compostagem a usina poderia abrir mão aí para aplicar no solo onde se tem a cana. E dessa forma apresentar, então, uma melhor produtividade tanto em cana quanto em açúcar, um aumento, então, na produção de ambas. Então, foram utilizados como composto tanto um solo testemunha sem adição de nenhum aí tipo de produto, um solo que recebeu aí a adição de NPK, um solo que recebeu bagaço mais torta em proporções diferentes, um solo que recebeu bagaço mais torta mais vinhaça em proporções diferentes, e um outro solo que recebeu o bagaço mais vinhaça em proporções diferentes. Então, chegou-se aí, após a produção da cana e a produção do álcool, que a melhor mistura, ela se encontrava aí quando você trabalhava num processo de compostagem com bagaço mais torta mais vinhaça, onde você conseguia um aumento aí em produtividade em cerca de 150%. Então, a partir disso, a usina ela parou, então, de promover a adição de compostos químicos no solo e utilizar, então, aqueles substratos oriundos aí da produção da cana e produção do álcool para que ela pudesse, então, incrementar tanto a plantação quanto a produção do produto. Entre os inoculantes, os biofertilizantes, eles também são chamados aqueles que melhoram a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, esses produtos, eles podem promover o uso de uma fonte renovável de nutrientes, como ocorre quando inoculado com um micro-organismo, por exemplo, fixadores de nitrogênio atmosférico, ou a apresentar disponibilidade maior de nutrientes com pouca mobilidade no solo, como o fósforo. Então, nesse sentido, a aplicação desses inoculantes vai reduzir o uso de fertilizantes ou de produtos químicos. Então,
Então, hoje a gente tem diferentes tipos de inoculantes que podem ser utilizados, com diferentes micro-organismos do solo que são usados para a produção de inoculantes. Então, entre os gêneros que a gente tem, nós podemos citar Bacillus, Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorrhizobium, Mesorrhizobium e o Streptomyces. Então, esses micro-organismos, eles habitam a rizosfera e vão promover o crescimento das plantas e, para tal razão, eles são chamados aí de rizobactérias promotoras de crescimento de plantas. Bom, então a compostagem, ela também aí alia a produção de um composto ou um produto compostado, que é um produto higienizado, estabilizado, que é resultante da decomposição da matéria orgânica por compostagem e cujas características vão ser de modo a beneficiar direto ou indiretamente o crescimento das plantas e a compostagem, então, nesse contexto, seria aí ou promoveria a degradação biológica aeróbia dos resíduos orgânicos até a estabilização e produziria, então, uma substância úmica designada por composto que pode ser utilizado como um corretivo orgânico do solo. Então, esses corretivos aí, que são aí produzidos a partir de processos de compostagem, eles são bastante aí comercializáveis e eles têm uma qualidade interessante para você usar no solo, como o Brasil. Bem, a utilização, então, do composto, ela tem ou envolve, além dos benefícios ambientais e sociais, benefícios também econômicos, porque traz uma poupança significativa no custo, através da redução do consumo de água, fertilizantes e pesticida. Ela é um produto, também esse composto, facilmente comercializável, então é uma excelente alternativa aos corretores, como a gente disse anteriormente, de solos artificiais, pelo baixo custo de produção. Aumenta o tempo de vida dos aterros, então desvia a matéria orgânica do fluxo de resíduos orgânicos e é uma alternativa competitiva por meio aí dos menores custos comparativamente aos produtos convencionais que são, por exemplo, utilizados em biorremediação. Então, Então, as potenciais áreas de uso do composto seriam tanto para melhoramento de solo, com relação ao melhoramento da estrutura e dos nutrientes desse solo, o controle da erosão, o controle de doenças e o reflorestamento também, a restauração em si de habitats, restabelecimento, então, de zonas úmidas e também o controle de cheias nesses locais, e a entrada, então, desse composto para processos de biorremediação e prevenção da poluição. O acréscimo desses micro-organismos juntamente aí ao solo, por meio da utilização do composto, promove um efeito tal qual que a gente tem aí nos produtos biorremediadores. Bem, o composto orgânico, então, ele pode ser utilizado em todos os cultivos e plantas. Aqui nessa tabela, a gente tem indicadas algumas dosagens para cultivos diversos, aí, tanto em chácaras quanto em jardins. E para cultivos comerciais, as dosagens a serem utilizadas, elas devem ser baseadas na exigência da cultura e no teor de nutrientes do composto. Bom, quanto de composto, então, orgânico eu posso colocar de cada vez? Ela vai variar, então, com a disponibilidade de nutrientes na terra e no composto, que pode ser determinada pela análise química do solo e também desse adubo, bem como da necessidade da cultura que vai ser implantada ali. Então, em culturas perenes, o composto ele pode ser aplicado na cova de plantio, misturado à terra ou em cobertura, e a quantidade vai variar de 10 a 20 litros de composto por planta, aplicados a cada 90 dias ao redor do tronco, deixando uma distância de 10 a 20 centímetros. Já em culturas anuais, se recomenda aplicar de 10 a 20 dias antes do plantio, tanto espalhado na terra quanto no sulco ou na cova, aproximadamente de 1 a 2 litros por planta. Para hortaliças, é interessante misturar a terra de 6 a 10 litros de composto por metro quadrado antes de preparar os canteiros. Só que a gente tem que lembrar que, dependendo da exigência da cultura e dos teores de nutrientes na terra, que são estabelecidos por meio da análise química do solo, o composto ele pode não suprir toda a necessidade dessa planta. Bom, após a aplicação desse composto, em quanto tempo que vai ocorrer a máxima liberação de nutrientes e quando que deve ser repetida a aplicação? Bom, o composto ele deve ser utilizado apenas quando ele estiver pronto, então maturado.
Então, a utilização antes de finalização do processo vai levar a uma fermentação e uma queima das plantas. Então, quando ele é aplicado na terra, ele vai liberar nutrientes para as plantas e vai ajudar na atividade dos micro-organismos e vai promover, então, melhorias na terra quanto ao fornecimento de ar e água para as plantas. Então, nos primeiros 90 dias depois da aplicação do composto orgânico, as quantidades de nutrientes, de uma maneira geral, elas vão se apresentar adequadas para a maioria das culturas, mas com o passar do tempo ocorre a diminuição. Então, portanto, cerca de 90 dias depois da aplicação, você deve colocar outra quantidade de composto. Então, dentre as formas de aplicação, a utilização do adubo orgânico ela vai ser feita através da incorporação no solo, em cobertura ou em covas entre as linhas da plantação, e essa aplicação deve ser feita de 15 a 20 dias antes do plantio nessas covas ou nas entrelinhas dos cultivos permanentes 2 vezes por ano. Então, a quantidade ela vai variar de 10 a 15 toneladas por hectare e ano, dependendo do total de adubo que é preparado na propriedade. O preparo da cova ou do suco de plantio, ele vai consistir na aplicação dos fertilizantes aí nas quantidades indicadas pelos resultados de análise do solo e após a abertura da cova, no solo retirado, delas são aplicados o calcário se necessário, esse adubo, fonte aí de fósforo, micronutrientes e, se possível, o adubo orgânico curtido misturando aí tudo com o solo retirado da cova ou do suco. Por fim, esse solo adubado ele vai ser recolocado na cova, fechando-a, e recomenda-se também que as covas preparadas elas sejam umedecidas regularmente no intuito de favorecer a reação dos fertilizantes aplicados no solo. E com isso, além do objetivo de promover o início da reação química desses adubos, esse fechamento também das covas ou sulcos vai servir também para o solo se assentar nessa cova, evitando assim o posterior afogamento do colo da planta, que pode causar a morte das mudas. Bom, o plantio das mudas ele deve ser realizado 30 dias após o preparo das covas. Então, devido ao prévio preparo, a adubação, não existe uma necessidade de você abrir uma cova grande novamente. Então, na hora do plantio, na parte central da cova ou no ponto determinado no sulco, basta você abrir um buraco, que é chamado de coveta, com a mesma dimensão da embalagem que contém a muda e, posteriormente, você retira a embalagem e realiza o plantio da muda. Em seguida, você pressiona o solo ao redor da muda plantada para maximizar o contato entre ela e o substrato, então o torrão da muda. E isso é válido lembrar que se as mudas forem aí provindas de sacolas plásticas, é necessário que se faça um corte por volta de 3 centímetros no fundo da sacola para eliminação aí de possíveis raízes enoveladas. Bom, no Brasil, então, os órgãos ligados à pesquisa, eles têm direcionado os esforços no estudo da qualidade de compostos de lixo urbano e os impactos, aos mesmos serem adicionados aos solos agrícolas e, paralelamente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele também concentra os esforços para regulamentar o uso de resíduos orgânicos, o que pode ser comprovado por meio da publicação da Instrução Normativa 61 de julho de 2020. Então, com isso, a gente espera que ocorram melhorias na qualidade aí dos compostos de lixo que são utilizados no Brasil, resguardando o ambiente e promovendo a reciclagem, e a importância dessa regulamentação de atividade e produto, como o composto do resíduo sólido urbano, é inquestionável. Entretanto, ao se elaborar ou criticar as regulamentações, a gente tem que considerar os seguintes pontos. Se as regras não forem factíveis e implementáveis, é como se não existisse regulamentação. Nenhuma regulamentação é ou vai ser perfeita, principalmente devido à necessidade de generalização e ao avanço contínuo do conhecimento científico. E regulamentar é sempre melhor do que se não existir nenhuma regulamentação. Então, é importante ainda a gente destacar a necessidade da constante revisão de normas e padrões de qualidade para o composto de resíduo sólido urbano, o que depende fundamentalmente da continuidade dos estudos que envolvam o tema para garantir que uma atividade considerada ambientalmente desejável ela não se torne prejudicial ao próprio ambiente e, consequentemente, à população. Bom, e nós finalizamos aqui a nossa aula. Eu deixo com vocês algumas referências importantes utilizadas
nesse conteúdo e espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima.